Queria uma avaliação dessa partida, dessa classificação, até porque foi um jogo cheio de incidências. O Inter ganhou por 3-0, está classificado, mas teve 3 pênaltis desperdiçados durante os 90 minutos, o que é bastante raro. E também eu queria que você falasse, eu observei muito tuas reações no primeiro tempo e vi bastante irritado com a atuação dentro de campo. Como é que foi? A bronca pegou forte no intervalo? Eu queria que você falasse mais sobre isso para o Inter voltar e construir a vitória que lhe deixa nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, começando pelo final da tua pergunta, eu não me vi da mesma forma. Eu manifestei em determinados momentos do jogo de forma mais veemente, mas de modo geral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, minha conduta foi muito parecida. Né? Não teve dura de intervalo, teve orientação, né? Que é o que eu me proponho a fazer para os atletas depois de um primeiro tempo de muito volume, de muitas oportunidades. Né? As 3 penalidades, para mim, uma a gente pode considerar que foi desperdiçada, que foi a bola na trave, e outra, para mim, os outros 2 foram mérito do goleiro, defender as penalidades. Né? Depois, conversando com o seu treinador, ele me comentou que é um goleiro que treina muito e tem a qualidade da batida para pegar as penalidades como uma virtude. E para mim é um resultado que ele demonstra minimamente o que aconteceu no jogo. Né? Poderia ser um placar maior, mas nós fizemos a obrigação do time maior passar para a próxima fase de uma competição que nos interessa ganhar. Boa noite, professor. Primeiro, obrigado aí pela ajuda no microfone aí, que a gente está meio improvisado. Valeu a mão aí. Hoje, o time do Inter, ele teve um time bastante forte, tu colocou começando a partida, e a gente supunha aí que nas próximas rodadas, até o jogo contra o Bahia, que é muito decisivo, mas teria hoje a próxima, né? Teria algumas preservações maiores. Hoje o Inter entrou com tudo nesse jogo. Contra o Sport, o planejamento é esse mesmo, começa com todo mundo, depois, quem sabe, vai dosando, como aconteceu no segundo tempo, saem os atletas. Como é que o Inter está lidando com isso? Porque está na reta final, né, daquela corda esticada antes da intertemporada, mas alguns jogos o Inter ficou devendo. Vai seguir assim nessa toada de vamos com todo mundo, ou vai ter que sopesar aí até a reta final? Tem 3 dias de descanso, né, entre esses jogos importantes, e no planejamento macro a gente pensa também nesse jogo, contando com o jogo da próxima semana na Libertadores, sem dúvida. Mas dentro do planejamento micro, digamos assim, ele é feito dia a dia. Hoje eu tive que tirar o Gabriel com o tornozelo machucado. Alguns jogadores vêm se ressentindo do cansaço, a gente poupa nos treinos. A gente faz mesmo a gestão da carga no jogo, quando é possível. Mas é certo que nós temos essa semana muito decisiva. É importante a gente ir com força máxima nas competições, mas o que a gente vê de mais fresco, mais descansado, porque faltam alguns jogos para terminar essa maratona. Um objetivo hoje já foi conquistado. Tem a recuperação no Campeonato Brasileiro, que era muito importante, então a gente tem que avaliar isso com bastante tranquilidade, e o jogo da semana que vem da Libertadores, que é o jogo decisivo, jogando dentro de casa. O planejamento macro a gente já fez, agora a gente vai ver no dia a dia. O dia a dia, na verdade, é amanhã, porque depois da manhã já é véspera de jogo novamente. Roger, gostaria que, aqui, à tua esquerda, gostaria de te ouvir sobre a estratégia montada para o jogo de hoje, a utilização de força máxima, mas mudando a característica do meio campo, saindo o Thiago Maia, entrando o Gustavo Prado, o que você pensou para esse jogo? Se é algo que pode se repetir, inclusive contra o Bahia na Libertadores? E se me permite, o Antony, chegou a te preocupar essa semana, a questão física? Ele tem algo que possa preocupar? Não, zero preocupação do Antony. Eu acho que dentro de campo ele mostrou que ele está apto para estar. Teve umas bolas que precisou fazer cobertura, teve bolas que precisou trabalhar pelo alto, teve uma cobertura no chão que ele fez muito bem. Foi pouco acionado, porque a gente teve o controle quase que completo do jogo, com bastante posse, bastante volume. A mudança se deu porque a gente imaginava que mesmo com o adversário na enfermidade, na decisão, ele viria fechado como veio. A expectativa é que talvez viesse com uma dobra de laterais e um dos lados, como aconteceu lá em Porto Alegre. Na verdade, veio com um lateral e um médio fechando o lado,
Por isso o nosso jogo fluiu um pouco mais no primeiro tempo pelo lado esquerdo, né? Porque tinha um ponta, ao mesmo tempo que eles tinham um pouco de dificuldade, né, para marcar o lado do Bernabé, do Wesley ou do Prado quando estava ali. Era o lado que eles também tinham um pouco mais de força ofensiva, né? Caiu com 2, 3 jogadores. A ideia era justamente a gente, no terço final do campo, para fazer uma linha com 4, com 5 jogadores, a gente ter os nossos pontas em amplitude e os nossos laterais fazendo profundidade de meio corredor, né? Restabelecendo amplitude e sempre alguém atacando a linha para gerar esse espaço. Foi onde a gente conseguiu ali entrar dentro da área, né, com cruzamentos rápidos, né, que foram defendidos com um jogador de primeira trave. Né? Os ajustes para intervalo foi justamente que a gente insistisse, porque o meio estava muito bloqueado, não havia quase caminho pelo meio, ou era muito justo. Era né, mais a jogada de segundo poste e os retornos para a marca de pênalti nesses cruzamentos, porque era onde havia espaço menos no primeiro pau. Então a estratégia foi essa, e claro que ela pode se repetir, porque essa é o mais aproximado, né, do que a gente tem, né, como estrutura, né? Na ausência de algumas figuras, né, a gente opta por uma outra estrutura, mas essa sempre se mostra uma opção importante para a gente. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes, boa noite. Queria que você falasse um pouco, porque antes da partida existia a possibilidade de... Agora sim? Roger, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco sobre o Alan Patrick, porque existia antes da partida a possibilidade de uma preservação, considerando a sequência desgastante de jogos. Então eu queria que tu externasse todo esse processo até a tomada de decisão para ele como titular e, se puder, atualizar um pouco da situação física desse jogador para os próximos jogos, que são importantes também. Teve uma especulação de quem? Uma possibilidade, uma informação. Aventada por quem? Eu trouxe essa informação e... Bom, tudo bem. Mas eu confio nas fontes que me passaram e... Estou te dizendo. Tudo bem. Eu sou a fonte principal. Perfeito. Para esse jogo não havia possibilidade da Holanda. Havia da gente fazer o que a gente fez quando a gente optou por fazer a gestão da carga dentro do jogo. Até porque o Joalan teve fora qual jogo agora, recentemente? Teve o Botafogo. Né? Então a gente vem fazendo essa gestão do Alan, mas hoje, na verdade, a gestão que havia, e talvez alguém tenha te passado essa informação, né, que era da gente tentar fazer gestão dentro do jogo. Tá decidida a partida, ok. Tanto que quando decidiu a partida, que eu entendi ali que dava para preservar o Alan, a gente tira 15, 20 minutinhos e dá também mais jogo para os jogadores que estavam em campo. Né? Foi isso. E a gente tem lidado assim com o Alan, com o Fernando, né, com o Bruno, né, que são jogadores importantes e tem mais idade também, né? Então a gente precisa, não é o fato de preservá-los em algum momento, né, por vezes possa passar a impressão que a gente é para que eles treinem menos. Não, é para que eles daqui a pouco consigam ficar fora o tempo suficiente para fazer o trabalho de força de novo, que é o que mantém eles com a musculatura ativa e consigam cumprir essa maratona. Então, e não só os que têm mais idade, obviamente, mas todos aqueles que têm um volume muito grande, né? Ou que tem muita intensidade no jogo, o Café também, né? O próprio Vitão, o Bernabé, né? A gente vai gerindo, né? A gente tem um grupo com um bom número de jogadores, mas e com boa qualidade, mas enfrentar 3 competições é muito difícil, né? Porque tem as perdas ainda. Né? Mas que a gente passou essa informação, a gente comeu bola. Boa noite, Roger. Fernando, da RBS TV. Como é que foi a gestão do cobrador de pênalti hoje? Porque o Alan desperdiça a primeira cobrança, daí vem a segunda, a gente vê ali que tu parece que tenta passar a orientação que era para mudar, e daí vem a terceira, daí você chama ali o Juninho também com uma orientação, e a segunda é com relação à efetividade nas conclusões a gol, porque numa hora dessas o Inter, e vai acontecer, vai pegar um adversário com uma envergadura maior, e quando tem a oportunidade não dá para desperdiçar, né, que pode fazer falta ali na frente. Eficiência, né, Xixi? E o atacante vive, né, desse mais e menos confiança, né, na sua finalização, né? Tá torcendo tanto pro Wesley fazer o seu gol, né? Da frisei agora na reunião de final de jogo, né, que ele vinha atuando muito bem, mas eu imaginava quanto ele devia estar se sentindo pressionado, né? Porque atacante também vive de gol, embora não seja centroavante, né, ele vive de gols. Né? Então, a gestão das batidas de pênalti,
eu elenco sempre na palestra 2 ou 3 atletas, né? Na sequência, né? Ainda digo que na eventualidade do jogo eles podem se conversar, né? Porque às vezes alguém sofre a penalidade, né? Tá fora do campo, né? Ou já teve uma penalidade defendida, tem um pouco medo de confiança, passa para um outro colega, né? Então tem a gestão, né? Dos jogadores, e eles podem ter a liberdade de fazer naquele momento as escolhas que estavam pré-acertadas, né? Foi isso que aconteceu ali no. Mas para mim o primeiro foi o do Porsche foi desperdiçado. Os outros, para mim, foi mérito do pegador de pênalti. A efetividade, ela vai e volta, né? Tem algo que eu trabalho com muita frequência, que trabalhamos muito ontem, né? Além das jogadas que a gente imaginava que aconteceriam, como foram essas buscas de profundidade de meio corredor, finalizações. E elas aconteceram muito, né? Em alguma medida, muito parecida com o que a gente trabalhou no jogo, né? Paciência, vamos trabalhar mais, né, para aumentar a eficiência. Roger, boa noite, Nani Quemelo, da Rádio Inferno. O Gustavo Prado, ele passou à frente de outros jogadores no elenco, claro que está sem Vitinho, está sem Carboneiro, mas hoje ele recebe essa oportunidade como titular junto aos outros titulares. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre essa evolução que esse garoto vem apresentando. A maturidade que esses meninos vêm apresentando é por consequência do trabalho que eles vêm fazendo dia a dia, né? As convocações para a seleção, isso tudo vai dando confiança, né? Eu tenho insistido muito com o Prado, né? Desde o ano passado, e vejo uma evolução, ou no mínimo um desejo de evolução do Prado, né? Que é um jogador de lado, né? Que era um meia, que foi por ter vitória pessoal, passou a jogar pelos lados, né? Hoje eu optei por colocá-lo inicialmente na esquerda, né? Como ele jogou comigo 2 jogos como titular, acho que foi contra o São Paulo ano passado e contra o Fortaleza, e era importante para mim deixar ele na posição do lado que ele se sente completamente à vontade, né? E trocasse durante o jogo, né? Para que ele tivesse confiança nas suas ações, né? E eu acho que ele foi bem. Né? Teve oportunidade de gol, driblou, correu bastante, né? Apareceu bastante na área, né? Porque é a função do atacante, né? Ele, com as nossas ausências, né? Ele tem sido um cara importante, né? Que hora é lançado, hora não, né? Uma sequência também ajuda o jogador a conseguir render mais, né? Roger, Thiago Stormowski, do canal do Baldasso. Você, até em cima dessa pergunta a respeito do Prado, essas constantes modificações para tentar achar esse quarto homem de meio, seja o de marcação ou seja o aberto pela direita, dão a entender que você ainda busca esse equilíbrio e ver qual é a forma correta de jogar. Eu não sei se você concorda, mas muito se fala do Inter ter jogadores muito semelhantes no meio-campo, jogadores de bom passe, jogadores técnicos, mas o Inter não tem trazendo para a linguagem da juventude da bola, o box-to-box, que é o cara que carrega e vai e volta a todo instante, pisa na área, pelo menos aparenta não ter. Você gostaria de ter esse jogador no elenco, se você concorda? E se sim, já se avizinhando o mercado de transferências, que uma janela de transferências, se você pensa nesse jogador mais carregador de bola, mais box-to-box para cumprir o meio-campo? Acho que está falando de 2 movimentos, né? Uma coisa não está completamente ligada à outra, né? Porque jogadores, como tu falou, box-to-box, eles são jogadores de centro, né? Que é a figura do Bruno, né? Que bate nas 2 áreas, finaliza de fora da área, que é a figura do Thiago, né? Isso nós temos. O que nós temos, né? E nesse momento estão, né, ausentes em função das lesões, são os nossos pontas, que aí sim, hoje é muito difícil, né? É difícil você ter, né, hoje os jogadores de destros que gostem de jogar do pé do lado, né? E daí eu tenho, por exemplo, um Ricardo, que tem uma presença de área grande, né? E os nossos atacantes, os nossos jogadores de beirada, todos eles, ou a grande parte deles, são jogadores de pé invertido, né? E uns são meias ponta, outros são atacantes de velocidade, né? Então eu tenho dito pro pessoal que, na verdade, a ponta direita ali, ela foi, desde a nossa chegada, sendo ocupada por jogadores diferentes, né? Já foi o Tabata lá no começo, foi o Gabriel, o Vitinho esse ano,
né? Tem uma posição ali que ela ainda ninguém agarrou ainda com 100% aquela posição ali, né? Tanto que o Wesley vem pro lado direito quando a gente tem o Carboneiro, por exemplo, que também é um cara que 100% gosta do lado esquerdo, mas atua também do lado direito, né? Então acaba que o jogo muitas vezes ele é trazido para dentro, né, em função do pé contrário, né? E aí você precisa às vezes de um tempo a mais para que os jogadores de lado, que são os laterais, consigam ocupar as profundidades, né? Isso sim, né? Mas esse jogador que você frisa com o box to box, ele não está nesse lugar, né? Tem a figura do Diego, né? Que é um jogador de meio campo que veio, esse tem uma volúpia de passada, de chegada e entrada nos 2/3 do campo, defensivo e ofensivo, com bastante frequência, né? Mas o mercado ele vai abrir e a gente vai atrás, mas não especificamente dessa função. Rogério, tudo bem? Quero te perguntar sobre o Fernando. O Fernando ele deu algumas... Tiger Genk, canal dupla. Queria te perguntar sobre o Fernando, porque o Fernando deu algumas declarações ao longo do ano, dizendo que ele coloca como condição na sua renovação contratual uma própria análise dele, de saber se ele suporta o ritmo do futebol brasileiro, a sequência de jogos que tem, e que ele vai fazer uma autoanálise sobre o quanto ele suporta isso para pensar em jogar futebol mais um ano e que isso aconteceria no Internacional. A gente está vendo essa sequência de jogos e a gente está vendo o Fernando sendo bastante utilizado nessa sequência de jogos. Em alguns jogos pontuais tu preserva ele, mas ele tem muito mais jogado do que sendo preservado. Eu queria uma análise do Roger sobre isso. O Fernando ele está pronto para aguentar mais uma temporada nesse ritmo? Como que ele se comporta também no bastidor, nos processos de recuperação, de treinamento, para suportar a carga de mais uma temporada nesse ritmo meio maluco que a gente vive no futebol brasileiro? O mais importante dessa relação com um atleta desse nível de experiência é você saber ouvi-lo, né? E a seu favor conta, né, a muita experiência em conhecer seu corpo, né? O atleta muito jovem, por vezes, ele desconsidera, né, uma pequena dor que possa, daqui a pouco, se ele não reduz um dia de carga, acaba evoluindo para um problema maior. O Fernando não. Então, a gente tem optado em alçar a mão no Fernando, né, alternando essas cargas de trabalho, né, treinar com melhor qualidade, né, para que ele consiga render mais, né? Por vezes a minha geração, né, ela foi em alguma medida prejudicada. Hoje vocês conseguem até entender isso com um pouco mais de facilidade, mas a minha geração, quando eu me recordo, quando eu passava dos 30 anos, 33, 34 anos, né, às vezes eu não queria ficar fora do treino porque o ambiente externo ia dizer que eu estava velho porque eu não conseguia treinar, né? Então hoje, né, se consegue entender que, por uma melhor qualidade do treino do jogador mais velho, é importante dosar essa carga, né? Eu vejo o Fernando completamente apto para ter mais 1, 2 temporadas. A gente acabou agora de ver a reportagem do Cristiano Ronaldo, que diz que ele tem 28 anos de idade, né, biológica, né? E quem joga fora do Brasil, na maior parte do tempo, tem uma economia de saúde muito grande, né? Porque joga muito menos. Então, quando ele retorna para o Brasil, se a gente souber cuidar bem do atleta, que é algo que, novamente, né, a gente faz hoje com muito melhor, porque tem mais tecnologia, tem mais recursos. Eu acho que o Fernando pode tranquilamente, se desejar, se tiver cabeça, jogar perto dos 40 anos com muita facilidade. Mas tem que estar nesse ambiente, né? E dosando, não é só fora dos jogos, né? É também o dia a dia. Saber, ó, Fernando, vai fazer essa parte do treino, né, porque a gente vai te preservar, amanhã tu volta num treino diferente. É esse equilíbrio de cargas que dá longevidade ao atleta. Roger, boa noite. Zé Maia, da CBN Floripa. Aliás, uma bilha está lá na nossa cabine e te mandou um abraço. Roger, Copa do Brasil, você está num local ingrato, porque o Figueirense foi vítima sua em 2007. Hoje está na Série C. Talvez não estivesse nessa condição se você não tivesse feito... Não, para o Figueirense, né? Tá. Porque marcasse até hoje. Seu nome é infeliz aqui no Scarpelli. Mas para você foi uma felicidade. Fizesse o gol do título em 2007. Foi do da torcida do Avaí sem ter jogado. É verdade. É verdade. Competição. Copa do Brasil. Inclusive o gol, o primeiro do Inter, foi lá no canto onde você fez. Né?
competição Copa do Brasil, como que o Inter sai depois desse resultado contra o Maracanã? Restante da competição também. Dá para sonhar com títulos, a torcida do Inter? Tem esperado isso durante muito tempo. Tem sido um ano muito importante para ti. E aqui no Orlando Scarpelli, um local que te marcou muito também nessa data, como é que foi o teu sentimento na hora que saiu o gol e agora com essa classificação? Eu frisei para os atletas no início, antes da gente entrar em campo, que essa é uma competição que a gente tem plenas capacidades de vencê-la. Né? E voltar aqui me trazia boas recordações. Né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é muito duro, é muito longo, os torneios são competições menores, e bem possíveis de que a gente consiga, né, um título importante na temporada depois do campeonato gaúcho conquistado. Então isso tem que estar vivo para os atletas. Hoje a gente fez, na verdade, né, com todo respeito ao Maracanã, a gente fez o trabalho que tinha que ser feito, né, um adversário, um time de maior ranking contra um time menos ranqueado, passar de fase. A partir de agora, as fases elas começam a se afunilar com times com mais histórico, e isso faz com que a gente tenha que evoluir também. Né? Foi importante a classificação hoje, né? Mas a gente sabe que ele precisa resgatar, né, em parte o que a gente já fez mesmo nessa temporada. Eu acho que esse é o caminho. Né? Conquistando essas solidamente, né, essa passagem para a próxima fase vai nos dando confiança para as fases demais. Obrigado, Roger. Boa noite.